Ciro Gomes, Aécio Neves e Paulinho da Força podem se unir em uma federação? Existem conversas entre as legendas para uma futura federação que pode acontecer ainda este ano? Calma, meus jovens, que nós vamos por partes para que você entenda todas as questões que envolvem esse tema. Então, puxa a cadeira aí e vem comigo para sair dessa zona da confusão. Vamos lá? Inicialmente, eu já quero antecipar que eu acredito que essa federação não vai acontecer, mas eu vou explicar isso com um pouco mais de profundidade mais lá no final do vídeo. Mas eu considero que é um fato dado que a federação é uma realidade para esses partidos, porque é inegável que o tamanho deles diminuiu. Então, essa discussão, em algum momento, ela vai acabar se impondo. Em 2018, o PDT elegeu 28 deputados federais. Em 2022, encolheu para apenas 17. O PSDB, que já foi a terceira maior bancada em 2014, naquela eleição que o Aécio foi candidato à presidência, deu toda aquela confusão que vocês já conhecem, em 2018 viu a sua força se esvair, elegendo apenas 29 deputados federais, e em 2022, mesmo federado com cidadania, a tragédia foi ainda pior e eles, juntinhos, elegeram apenas 14 deputados. O Solidariedade, por sua vez, em 2018, elegeu 13 deputados federais e em 2022 elegeu apenas 5. Agora, se nós analisarmos o cenário municipal, a tragédia não é muito diferente. Em 2020, o PDT, que fez uma dobradinha com o PSB nas eleições municipais, teve um excelente resultado, no qual ali ambos elegeram 568 prefeituras, sendo o PDT sozinho 315. Mas, em 2024, o PDT elegeu apenas 149. O PSDB, em 2020, elegeu 523 prefeitos, mas foi o partido que mais sangrou em 2024, elegendo apenas 273 prefeitos. E o Solidariedade, em 2020, elegeu 135 prefeitos, um número bastante baixo, convenhamos, e que diminuiu ainda mais em 2024, quando elegeram apenas 63 prefeitos eleitos pelo partido. Então, diante desses dados concretos que esse cenário apresenta, eu reforço aqui que a federação é sim uma alternativa viável que pode, inclusive, definir o futuro desses partidos, uma vez que o sarrafo da cláusula de barreira seguirá subindo até 2030. E isso, claro, pode acabar inviabilizando esses partidos se nenhuma decisão for tomada até lá. E é aí que eu quero conversar com vocês sobre a federação em si. Há conversas avançadas para que ela ocorra ainda esse ano? E essa é uma pergunta que ela é norteadora, porque ela já responde a nossa primeira pergunta. Sim, galera, tá rolando conversa sobre a federação. Inclusive, segundo a Folha de São Paulo, Carlos Lupe, do PDT do Rio de Janeiro, Aécio Neves, do PSDB de Minas, e Paulinho da Força, do Solidariedade de São Paulo, estiveram reunidos para avançar nas tratativas para lançar um projeto alternativo ao Centro Democrático no Brasil, de novo, dentro daquela ideia de fugir da polarização de Lula versus Bolsonaro e evitar a campanha do medo. Quem também se manifestou foi o presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo, que falou que o clima era favorável, que era crucial para a sobrevivência e de que eles estavam priorizando o pragmatismo mesmo. Aliás, segundo a imprensa ainda, eles adiantaram que o Cidadania e o PRD, que é a fusão do Patriota mais o PTB, que também fazem parte do mesmo bloco na Câmara que o PDT,
estão monitorando as negociações e há, inclusive, a possibilidade de futuramente eles serem envolvidos nas negociações. Além desse encontro de caráter nacional que eu mencionei anteriormente, rolou também um encontro no Ceará com lideranças do PSDB e PDT, inclusive o presidente nacional do PSDB, o Marconi Perillo, novamente, manifestou que tem tido conversas com lideranças partidárias e ele destacou o Ciro Gomes, do PDT, e o Tasso Gereissati, do PSDB, como elos importantes para as discussões que envolvem a federação. Quem também se manifestou foi André Figueiredo, presidente nacional interino do partido, que se limitou a dizer que é uma possibilidade a federação. Mas se o presidente nacional, André Figueiredo, se limita a dizer que é uma possibilidade, a imprensa antecipa que a federação deve sair do papel no próximo mês. E é aí que eu quero entrar na outra parte da nossa conversa, porque o presidente nacional licenciado, Carlos Lupe, que esteve em uma das reuniões, ele andou desconversando por aí sobre a federação ainda esse ano. Ele disse que o tema deve ficar para 2025, que tem de reunir diretório, conversar com as pessoas, ver qual é o projeto, mas ele antecipou à imprensa que tem conversas avançadas com a Rede Sustentabilidade. E ele ainda revelou que a posição da maioria do partido é pela aliança com o partido da ministra Marina Silva. E detalhe, o ministro, ele teve em abril em Recife em um evento da pré-candidatura do Túlio Gadelha à prefeitura de Recife e outros 200 pré-candidatos a vereador, o que reforça ainda mais a afinidade partidária com a rede. Mas isso pode ser um blefe? Pode ser. A gente já viu que a política ela é a arte do impossível. E daqui a pouco, quando a gente vê, anuncia o acerto entre as legendas. Mas cá entre nós, e aí essa parte aqui é minha opinião, que depois eu vou complementar mais adiante, tá? Eu acho que o Lupe já deu pistas aqui de que a federação entre as legendas não vai vingar. Mas o que o Ciro pensa sobre o assunto? Particularmente, eu confesso para vocês que eu só vi o Ciro se manifestando uma única vez, lembrando que a composição da federação naquela ocasião era outra. Era PDT, PSDB, Cidadania e estavam estudando fazer um convite ao Podemos, que é um desejo antigo do PSDB. E eu lembro que o Ciro foi abordado, o Ciro inclusive me pareceu um pouco acuado, mas ele se limitou a responder que considerava uma boa iniciativa, e foi só isso. Bom, as posições dos quadros do PDT e do PSDB você já conhece, mas agora chegou aquela hora de eu colocar a minha opinião de o porquê que eu considero que essa federação não vai sair e por que eu não considero que ela seja uma boa ideia. Sem entrar no mérito das afinidades ideológicas, eu considero a possibilidade da federação não ocorrer porque há uma divergência central entre as cúpulas partidárias, que principalmente ela é reforçada pelo PDT e pelo PSDB, que é aquilo que eles perseguem como objetivos que, a meu ver, são muito diferentes para 2026. Alguém acredita que o PDT, sendo base do governo Lula, ocupando cargos em ministérios, Previdência e Desenvolvimento Regional, com a cúpula decidindo apoios aos candidatos do governo no segundo turno e os movimentos do partido tensionando no mesmo sentido, e até com algumas manifestações de membros do Diretório Nacional dizendo que a alternativa é Lula 2026, dá para imaginar o PDT compondo uma federação com partidos de oposição ao governo, querendo inclusive aí estabelecer um projeto do centro democrático, como está colocando o Aécio Neves?
A pergunta até parece meio retórica, mas eu juro que não é, tá, pessoal? Porque a política, vocês sabem, tem os seus descaminhos. Porém, se a relação permanecer harmoniosa entre PDT e o governo, como já foi outrora, não há a menor possibilidade disso ocorrer. Agora, analisando a condição estabelecida pelo Marconi Perillo, eu considero a possibilidade ainda mais remota, embora eu acredite que o PDT vai sim procurar uma aliança pragmática, como deseja o próprio Perillo, mas eu ainda acredito que ele vai buscar uma aliança que ele possa dar ordem, que não vai mexer com a posição que ele está hoje no xadrez político. E nesse sentido, a aliança com a rede seria muito bem-vinda. Ou ele pode optar por procurar uma legenda maior, vai talvez aí buscar uma legenda do centro democrático, mas será uma que ele possa negociar a continuidade do governo. Hoje, o PDT e os seus movimentos de base, a maior parte deles aposta nessa aliança com o PT para ganhar espaço e crescer a reboque do projeto de outro partido político para tentar construir futuramente a própria máquina partidária. A propósito, eu até reforço aqui, que quando a configuração da federação era aquela outra que nós citamos anteriormente, o Lupe se posicionou contrária. E veja só o que ele falou. Abre aspas, eu sou base do governo. Isso é uma decisão do partido. Como vou fazer uma federação de oposição? Então, tenho que sair do meu lugar de ministro. Não é lógico, não guarda coerência, não tem essa hipótese de ser oposição, fecha aspas, afirmou o Lupe. Por fim, eu entendo o debate que existe sobre a federação, que é uma possibilidade viável, que precisa sim ser discutida, mas nos termos que estão sendo colocados, eu discordo dela porque eu acredito que sem uma plataforma comum, com linhas políticas bem definidas e um projeto de poder ou uma agenda de compromissos, vai lá, Pessoal, não vai ser possível, vai ser mais um amontoado que não vai agregar muito, como já foi a experiência do PSDB/Cidadania, que, lembrem-se, sequer conseguiu definir um candidato ao pleito nacional em 2022 e tomou uma sova nas eleições municipais e mesmo federados em 2022 fizeram menos deputados que o PDT, por exemplo. Então, se não pensar para além da sobrevivência ou dos interesses regionais, repito, o projeto vai ser um rotundo fracasso, como tem sido com outras experiências envolvendo as federações. E eu coloco até um risco adicional, a depender da insistência, já que o partido tem essa lógica mais regional, quem buscar tensionar essa alternativa mais ao centro pode trazer rachas ainda maiores e inviabilizar de vez o partido. E aí, será que vale a pena o risco? Mas essa é a minha opinião. Agora eu quero saber a tua. Vocês acham que há possibilidade da federação sair? Acham uma boa ideia ou vocês também estão torcendo o nariz para ela? Então eu aguardo a resposta de vocês nos comentários. Bem, esse foi o nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o like, comentem, compartilhem. Não esqueçam de ativar o sininho para receber as notificações de novos vídeos. E se tu gosta do nosso trabalho, considere nos apoiar financeiramente com as ferramentas de monetização do YouTube ou com o Pix do canal, que ficará na barra de descrição. Era isso e fui!